Beleza, turma? Vamos lá então. Bom dia novamente, agora para a posteridade. Vamos retomar aqui de onde a gente parou na última aula. A gente começou a revisar alguns conceitos aqui que vocês viram na disciplina de circuitos elétricos no passado. Vou fazer uma passada geral de volta aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente estava olhando era aquela ideia do que a gente estava chamando de circuito elétrico. Circuito elétrico, tá? E aí eu estava chamando a atenção de vocês que tem dois conceitos que vão ser fundamentais aqui para a gente, tá? O primeiro deles é a ideia de interconexão. É uma interconexão de coisas. Tem coisas que estão conectadas entre si, tá? De uma forma específica, né? Tipo, coisas conectadas. A forma como essas coisas vão se conectar vão ser importantes, tá? As formas como elas se conectam. E a segunda ideia é a ideia de dispositivos elétricos, tá? Que são as coisas que vão se conectar. E aqui a gente vai estudar, ora, o dispositivo isoladamente, ora, o dispositivo nas suas interconexões, tá? Na sua interação com outros dispositivos desses aqui. O que a gente chamou de dispositivo? Tá? Lembrando aqui. Para mim, um dispositivo, eu usei a letra D aqui, vai ser uma função matemática que eu vou modelar de reais para os números reais, tá? E quando eu quero dizer aqui reais para os reais, normalmente eu vou querer dizer duas coisas, tá? A primeira delas, o mais comum, é alguma função onde entra tensão elétrica, e essa tensão elétrica produz uma corrente elétrica em algum lugar lá no meu circuito, tá? No caso aqui, isso é o que significa o dispositivo. A segunda possibilidade, e a gente vai usar bastante aqui também, tá? É o dual, né? É a ideia de que, cara, eu posso pensar que estou usando como entrada do dispositivo a corrente elétrica e ele produz para mim uma tensão elétrica, tá? Então repare, o que a gente vai ver várias equações, tá? Diferentes aqui. Todas elas nesse sentido. Tem uma causa, tem um efeito. Tem uma causa que produz um efeito, tá? Deixe sempre na sua cabeça aqui. Cara, tem uma causa e essa causa produz um efeito. Ora, eu vou olhar a causa como sendo a tensão elétrica, como sendo a causa e o efeito a corrente. Ora, eu vou estar enxergando a corrente como a causa e a tensão como o efeito. Tudo bem, gente? Mas sempre aqui pra gente vai ser uma relação, tá? Entre tensão e corrente. Relação entre tensão e corrente. Essas duas coisas vão estar sempre conectadas aqui. E é extremamente importante, vou chamar a atenção aqui de alguns dispositivos, tá? Em alguns momentos, essa relação entre tensão e corrente, ela vai ficar meio desconectada, tá? Tipo assim, eu não vou ter exatamente uma relação entre tensão e corrente. Eu vou ter uma informação sobre a tensão, mas não vou saber nada sobre a corrente. Em alguns outros momentos, eu vou saber tudo sobre a corrente, mas não vou saber nada sobre a tensão, tá? E é extremamente importante perceber isso, porque qual informação você tem vai te permitir resolver ou não resolver, ou fazer ou não fazer alguma coisa dentro do seu circuito, tá? É isso que vai guiar. Então, é isso que eu vou tentar chamar atenção aqui. Próximo ponto que eu coloquei, que a gente começou na aula passada, tá? Essa aqui é a ideia do circuito. A ideia de dispositivo linear versus o dispositivo não linear, tá? Eu vou chamar de linear. Repare que o dispositivo é uma função, nada mais do que isso. Eu vou chamar de linear todas aquelas funções que tiverem a seguinte propriedade. Se a causa que eu colocar lá tiver o seguinte formato, tá? Uma constante vezes uma causa, um x aqui, que é uma entrada independente, mais uma outra constante vezes uma segunda causa. Se eu puder escrever a entrada, seja tensão, seja corrente, nesse formato aqui, tá? E eu perceber que na saída acontece
a mesma constante vezes o efeito do x isoladamente, mais a segunda constante vezes o efeito do y isoladamente, tá? Eu vou chamar esse dispositivo de linear, se ele cumprir, se ele satisfizer essa condição aqui, tá? Homogeneidade e superposição. Homogeneidade é essa ideia de se eu tiver aqui uma coisa, uma causa multiplicada por uma constante, se eu estou escalonando a minha causa, tá? Eu vou escalonar o meu efeito da mesma proporção. Essa é a ideia de homogeneidade. A ideia de superposição é a ideia de que se eu tenho soma de duas causas, eu vou ter a soma de dois efeitos lá na saída. Tá? São meio que duas partes, né? Essa ideia de linearidade. Tá? Isso aqui dá, inclusive, origem àquela ideia de solução de circuitos que vocês foram fazendo lá, tá? Por exemplo, lá, teorema da superposição. Vocês estudaram com esse nome, né? Teorema da superposição. Mas eu não gosto muito desse nome, teorema da superposição, porque não é bem um teorema, tá? O que ele está falando para você você tem um circuito lá, se tiver uma fonte de tensão aqui, independente, eu vou falar melhor sobre isso. Vou chamar aqui de V1. Se tiver uma outra fonte aqui, sei lá, de tensão, V2, lá no circuito. Se tiver uma fonte de corrente aqui, sei lá, vou chamar de I1 no circuito, tá? Você pode enxergar todas essas fontes como causas de um determinado efeito que alguma coisa você quer calcular no seu circuito, tá? E aí, se o seu circuito for linear, e tudo que vocês viram lá em circuitos elétricos é linear, a gente vai rever aqui, tá? Resistor, capacitor, indutor, todas as composições desses caras vão ser sistemas lineares. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e fazer o seguinte. Beleza. Se eu quero calcular uma determinada variável x lá dentro do meu circuito, uma tensão ou uma corrente, tá? O que eu faço? Eu vou desligar as outras fontes aqui, vou considerar só o efeito do V1 e calcular quanto que é eu vou considerar só o V1 como causa, tá? E vou calcular o efeito. Depois, eu pego lá o V1, faço igual a zero, e 1 igual a zero, calculo só o efeito do V2. Depois, faço o V1 igual a zero, V2 igual a zero, e calculo quanto que é o efeito do I1. Beleza? Fernando, vou desligar seu microfone aqui, que tá dando ruído pra gente. E aí, para saber a resposta final, tá? Se eu vou saber o efeito final. O efeito final vai ser a soma desses efeitos aqui, que é justamente essa ideia da superposição, tá? Vai ser x' mais x 2 linhas mais x 3 linhas. Perfeito? Não é exatamente um teorema. Se o sistema é linear, ele vai seguir essa propriedade aqui e eu posso calcular cada componente separadamente, tá? Cada componente, cada efeito ou cada causa vai gerar um efeito e eu posso calcular isso separadamente. A gente vai usar isso, a gente vai fazer isso com bastante frequência aqui. Próxima coisa é a ideia a ideia de dispositivo ativo e dispositivo passivo, tá? E aí o que eu comecei a discussão com vocês, tentando relembrar essa discussão aqui, é a ideia de o que eu vou chamar de dispositivo ativo e o que eu vou chamar de dispositivo passivo, tá? Eu vou sempre chamar de dispositivo ativo aquilo que adiciona energia no sinal, tá? Essa noção de ativo e passivo para mim tem a ver com sinal, tem a ver com algum tipo de informação, tá? O que a gente vai fazer aqui o tempo todo, eletrônica tem a ver com pegar alguma informação, som, imagem, sei lá, o que quer que seja, codificar ela, ou numa tensão, ou numa tensão, ou numa corrente, vão ser as minhas causas, tá? E usar o comportamento do circuito para modificar essa informação, tá? Então, pego lá uma causa e transformo num efeito, pego uma causa e transformo num efeito. É isso que a gente está tentando fazer com eletrônica. Nada mais é do que fazer processamento de sinais. Tentar fazer uma ideia de um computador analógico, tá? Usando uma nomenclatura moderna. Okay? Um filtro nada mais é do que isso. Tudo bem? E aí, aqui para a gente está muito interessado nessa ideia do sinal
Sinal, eu estou definindo aqui informalmente, vai ser alguma coisa que carregue informação para a gente, tá? Perfeito. Seguindo. Na mesma toada, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, para e me pergunta. E o Ivan, você tá aí ainda, cara? Sim. Fica de olho no chat para mim e me transmite aí, porque eu não... Você sabe que eu não olho o chat. Beleza? Por favor. Então, beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui, ainda a título de revisão, mas, cara, prestem atenção, porque eu vou falar de algumas coisas aqui que talvez o professor de circuitos não deu tanta ênfase em algumas coisas que vão ser importantes. Tipo, algumas relações, perceber algumas coisas, tá? Que vão ser importantes aqui pra gente. Perceber alguns detalhes aqui vão facilitar muito e não perceber pode dificultar muito. Esse é, no final das contas, o resumo aqui da coisa. Ô, Edil. Sim. Quem tá falando? É o Guilherme. Diga. Edil, só essa questão do sinal, que para mim é muito novo em questão de circuitos, que a gente usava muito o termo de, por exemplo, um elemento ele fornece energia e um elemento consome energia. Então essa questão do sinal, eu posso então afirmar que um elemento ativo ele fornece um sinal e outro elemento consome esse sinal? Seria da mesma forma? Ou é outra ideia? Mais ou menos. Porque você vai ver aqui que eu vou discutir essa coisa aqui da energia aqui agora, porque o capacitor indutor eles armazenam energia para entregar para o circuito, né? Vai ficar mais claro à medida que a gente for falando aqui de amplificadores. Porque aí eu vou definir melhor o que eu estou chamando de sinal, tá? Mas só guarda essa noção por enquanto. Tipo, cara, tem a ver com sinal, não tem a ver necessariamente com consumir energia ou fornecer energia para o circuito. Beleza. Calcular a potência, né? Tá? Não tem exatamente a ver com isso. Mas vamos lá então. Resistor. O resistor é um dispositivo. E aí, lembrando, se o dispositivo é uma função, tá? Se o dispositivo é uma função, o resistor é uma função. Matemática aqui para mim, tá? A forma mais usual que vocês viram lá em circuitos era escrever ele da seguinte forma, né? V é igual a RI. V é igual a RI, que vocês chamaram lá em circuitos de lei de Ohm, tá? V é a tensão em cima do dispositivo, que o dispositivo percebe. I é a corrente que atravessa o dispositivo, que o dispositivo percebe atravessando. E ele tem um parâmetro R, que a gente chamou de resistência, tá? A gente chamou isso aqui de resistência. E muito cuidado, tá? Quando você estiver usando o jargão técnico aí, o resistor é a coisa, resistência é um parâmetro que me ajuda a explicar essa coisa, tá? Não vai chamar de o resistor de resistência, né? Muito comum eu ver por aí, tá? Essa equação, eu queria discutir essa coisa do o que é o efeito, o que é a causa, para ficar bem claro aqui para todo mundo, tá? Tipo assim, vocês conseguirem tangibilizar o que eu tô falando aqui no formato das equações, tá? Para mim, na maioria, eu vou tentar fazer assim, eu vou tomar um certo cuidado da maioria do tempo para quê, tá? Do lado esquerdo das minhas equações estejam as causas e do lado direito estejam os efeitos. Perdão. Volta. Os efeitos do lado direito e as causas do lado esquerdo. Ai, caramba. Vamos lá. Para ficar certo. Como função, né, professor? Oi? Como uma função. Y é o efeito e a causa é o X. Exato. A causa é o X. Exatamente. É isso que eu estou tentando escrever aqui. Tá? Assim, na maioria das vezes aqui, eu vou tentar tomar um cuidado. Vocês vão ver que às vezes a gente é meio desleixado aqui, mas pelo contexto fica claro o que está acontecendo, tá? Eu vou estar tentando sempre falar o seguinte: olha, o efeito está do lado esquerdo e eu estou tentando falar para você. O efeito é igual. O efeito é assim, pá. Tá? É sempre o que eu vou estar tentando fazer, ou na maioria das vezes, tá? Isso quer dizer que, visualmente, o que vai tentar acontecendo ali quase o tempo todo. E quando não estiver acontecendo, eu vou chamar atenção para quando pode dar uma confusão, tá? Efeito igual a alguma coisa, uma descrição desse efeito. E se o efeito é causado por uma causa, o que está do lado direito são as causas, tá?
E aí perceba, né, do jeito que está escrito aqui essa equação, tá? A tensão, eu estou considerando que a tensão é um efeito de alguma coisa, tá? E que a causa desse efeito é a corrente que está passando lá no circuito, tá? Só que vocês viram diferente, vocês viram que a gente pode fazer, e a matemática aceita. Eu vou falar aqui que eu ia falar que a matemática aceita tudo, a matemática aceita quase tudo, tá? Mas algumas vezes o que a gente faz aqui na matemática, a matemática aceita, faz sentido, não faz sentido físico pra gente, não vai fazer, depois a gente fala, tipo, vai dar alguma confusão. E eu vou tentando chamar atenção, tá? Mas nesses caras lineares aqui, não tem nenhum problema a gente virar e falar, cara, eu posso escrever I igual a V sobre R. Reescrever essa equação dessa outra forma. Multiplicar ali dos dois lados por R. Não muda nada, tá? E aí, o que eu tô falando aqui é que, se eu estiver escrevendo a equação desse jeito, eu tô vendo agora a corrente como um efeito, como se fosse uma saída de alguma coisa, tá? E a tensão como a causa desse outro efeito, tá? Vocês vão ver que na maioria das vezes eu vou preferir escrever assim. Na maioria das vezes eu vou preferir escrever assim todos os nossos dispositivos, tá? Apesar de que aqui agora, vocês vão olhar e falar, cara, professor, mas isso aqui tá meio boboca. Tipo assim, tanto faz você fazer um e o outro. Sim, aqui nesse caso, tanto faz. Mas já vocês, tipo, vou mostrar para vocês, quando começar a chegar lá, a corrente no diodo, sei lá, a equação do diodo, vai ter uma função, tá? Eu vou escrever na forma I é igual a alguma coisa. E essa alguma coisa é uma coisa bem mais complicada e não linear do que era aqui. E vocês vão perceber que é bem mais difícil inverter essa relação. Bem mais difícil falar assim, eu quero inverter essa parada. Tá bom, então dá um jeito aí de inverter. Vocês vão ver que é muito mais complicado de tratar isso analiticamente. Quando a gente estiver falando dos transistores, tá? Que aí aumenta um pouquinho mais o nível de complexidade, eu vou estar escrevendo, na maioria das vezes, I é igual a uma função de uma tensão, que eu vou chamar de 1 aqui por enquanto, e uma outra tensão V2. Ele vai ser uma função de duas variáveis. Os transistores, tanto bipolar quanto transistores MOS. Aí começa mais um outro problema, que vai ser, cara, como é que eu inverto isso aqui em termos de causas e efeitos? Vocês vão ver que vai ficar bem mais complicado pensar nisso de, cara, como é que eu inverto essa equação aqui? Tá? Como é que, tipo, vai fazer muito menos sentido essa ideia de ficar tentando inverter e tanto faz a coisa, tá? Por isso que eu vou, já desde o começo, começar a tentar uniformizar o que a gente vai fazer. Porque lá na frente, o tempo todo que a gente vai ficar olhando e tratando das equações é normalmente nesse formato. E é igual a uma função de tensões. As tensões são as causas das correntes. A maioria dos casos que a gente vai ver. E os casos complicados, eles se encaixam melhor assim do que ao contrário. Tá? E por isso que eu vou chamar mais atenção para isso. Tudo bem, gente? Seguindo aqui, então. Essa é a primeira visão aqui do resistor. Tá? Só que você pode ver o resistor de uma outra forma. Tem pelo menos três formas diferentes que a gente vai tratar do resistor aqui. A gente vai representar o resistor. Tá? E aqui a gente meio que está definindo uma linguagem para a gente começar a falar dos nossos circuitos, ok? Uma segunda forma que a gente vai usar, e vai usar com muita frequência, ok? É a forma que eu vou chamar de forma esquemática. Eu invento um símbolo de circuito, tá? Para descrever aquela equação, para descrever aquele fenômeno ali, aquela relação entre tensão e corrente, tá? E aí o símbolo que vocês conhecem para o resistor é um carinha assim, uma cobrinha, um zigue-zaguezinho, tá? Tem dois terminais, tem dois pontos de conexão, perceba, tá? Afinal, tem que ter no mínimo 2 pontos, porque toda hora que a gente fala em tensão elétrica aqui no nosso circuito, a gente está sempre falando de a diferença de potencial entre dois pontos no espaço. É o que vocês viram lá em eletromagnetismo, é o que vocês viram lá em circuitos. Raramente eu estou interessado no potencial absoluto de um ponto. Assim, aqui em circuitos a gente nunca está interessado nisso, tá? A gente está sempre interessado. Qual que é a diferença de potencial que tem entre esse ponto e aquele ponto? Então, são sempre 2 pontos que eu estou interessado, tá? Por isso que eu vou desenhar aqui 2 terminais. Um pouco mais para frente, a gente vai começar a ver dispositivos de 3 terminais, 4 terminais, um pouco mais de riqueza nesse comportamento, tá? Mas, por enquanto, vamos começar com a brincadeira de 2, que é o mínimo que a gente vai precisar. A tensão
a gente define aqui como a diferença entre esses dois terminais, tá? E o que é a corrente que a gente está interessado? É a corrente que eu vou chamar aqui de, entre aspas, atravessa o dispositivo, mas é a corrente que é alguma coisa, como se tivesse uma coisa física, entrando por um terminal e saindo por outro terminal. Eu escolho um terminal para ser a entrada, eu escolho o segundo terminal para ser a saída, e a corrente é alguma coisa que entra pela entrada e sai pela saída. Okay? É meio que essa noção, literalmente a noção de fluxo mesmo. É como se fosse alguma coisa atravessando o meu dispositivo. Essa é a ideia da corrente. Tá? Como se fosse um cano, tem entrando água num lugar e tem saindo água pelo outro lado. Tudo bem, gente? Repare que o jeito que eu desenhei aqui, o que eu vou escolher como o mais da tensão e o menos da tensão, e o que eu vou escolher como o lado que a corrente entra e o lado que a corrente sai, todas essas escolhas são arbitrárias. Isso quer dizer o seguinte, você pode escolher do jeito que você quiser. Não importa, você pode escolher assim, do jeito que eu desenhei, você pode escolher assim, se você quiser, a convencional, os positivos, você pode escolher do jeito que quiser, tá? Você pode escolher do jeito que você quiser. Pode escolher do jeito que você quiser. No caso aqui tem 4 escolhas possíveis. De o que está para cima, o que está para baixo, tá, não sei o quê. Tá? Mas perceba que algumas escolhas, elas têm essencialmente o mesmo efeito de outras escolhas. Tá? O dispositivo não é uma relação entre tensão e corrente. O dispositivo é uma relação entre tensão e corrente. Tá? Então eu sempre vou ficar olhando, não interessa se está indo para cima, está indo para baixo, está indo para esquerda. Isso não interessa tanto aqui para a gente. Até porque eu posso desenhar o dispositivo virado de lado, em qualquer ângulo. Tá? O que interessa para mim é, olha, eu botei um efeito e isso produziu uma causa. Eu botei uma tensão aqui e ele produziu uma corrente. Tá? Então, se a tensão foi mais desse lado, nesse terminal, e menos nesse terminal, e a corrente desceu, isso é exatamente igual eu botar a tensão mais nesse terminal aqui, a tensão menos terminal, e a corrente subiu. A corrente entrou pelo mais e saiu pelo menos. A corrente entrou pelo mais e saiu pelo menos. Exatamente o mesmo efeito. Então, isso aqui, esses dois caras aqui são sinônimos para a gente aqui. Tá? Não faz a menor diferença. Então, nesse caso aqui particular do resistor, tem 2 escolhas possíveis para o que eu vou convencionar, que é o positivo das tensões e o positivo das correntes. Tá? Essa é meio que a ideia que a gente quer fazer aqui. Essa primeira convenção aqui, ó, corrente entrou pelo mais e saiu pelo menos, tá? Vai ser a convenção que vocês mais vão encontrar, e vocês vão chamar isso aqui de convenção passiva de sinais, que é a convenção que eu vou usar também, tá? Essa outra convenção aqui é a corrente entrando pelo menos e saindo pelo mais, qualquer que seja o dispositivo, tá? É muito menos comum. Você pode usar? Pode, desde que você não erre. Desde que você use com consistência, tá? Minha sugestão, segue convenção passiva de sinais, porque, 1, é o que o seu professor está fazendo, 2, é o que todos os livros vão seguir, 3, é o que todos os engenheiros que trabalham com eletrônica estão fazendo há décadas, tá? Então, não tenta complicar muito sua vida, segue o que todo mundo já... Nesse aspecto aqui, eu acho que vale muito a pena seguir o que todo mundo já está fazendo. Mas você pode fazer o que seu coração mandar, desde que você faça com consistência, tá? Perfeito. Qual que é... Por que a gente vai escolher isso aqui, tá? Porque a gente precisa convencionar aquela história lá da potência. O Guilherme estava me perguntando agora, tipo, mas eu estou colocando energia no sistema, não estou tirando, o que está acontecendo, tá? A gente vai calcular a potência, ou a quantidade de energia que está sendo gasta ali, ou está sendo produzida ali num determinado local, tá? Num determinado dispositivo, como sendo a multiplicação entre V e I. Vocês viram isso aqui lá em circuitos também, tá? Você multiplica o potencial pelo trabalho que o potencial realizou. O potencial aqui, no caso, é a tensão, e o trabalho que foi realizado é o movimento da carga, que é a corrente. Tá? Você pega o potencial, multiplica pelo trabalho, ou, no caso lá em física, vocês viram, é a integral de não sei o quê, blá, 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 mas nada mais é do que isso aqui, no caso mais específico aqui. Tá? Potência é tensão vezes a corrente. Ok? Se eu usar a convenção passiva de sinais, que é essa convenção do jeito que está aqui, tá? O positivo entre eles desse jeito aqui. E a potência que for consumida aqui for maior do que zero, tá? Quer dizer que eu estou consumindo energia. Se der um número menor do que zero, quer dizer que eu estou produzindo energia. Estou sobrando energia. Tá acontecendo algum efeito aqui e está sobrando energia aqui. Eu coloco isso para fora.
Se der a potência positiva, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa aqui dentro, no dispositivo, e está faltando energia. Eu preciso trazer energia de fora para dentro do dispositivo, para o dispositivo funcionar. Tudo bem? Por isso que a gente fala, tipo, essa que é a importância da conversão passiva de sinais, porque aí essa convenção aqui, que vocês estão acostumados também, vai funcionar, tá? Nessa ideia de quem consome energia, quem produz energia, tá? E vocês vão ver que vai ser importante isso aqui, eu vou voltar isso aqui quando eu estiver falando lá de diodos, porque o fenômeno da célula solar, tá? Célula solar, sei lá, quero botar um monte de painel solar na minha casa, no telhado da minha casa para produzir energia elétrica. Vou sumir aí da tela de vocês, né? Pô, professor, como é que funciona isso? Cara, você precisa colocar alguma coisa, é um dispositivo elétrico, um cara desses aqui, tá? Que a gente vai estudar aqui, inclusive. E o que eu quero? Eu quero que, quando tem sol lá, esteja funcionando com potência negativa. Quero que ele produza energia. Que tenha lá energia, lá, alguma coisa sendo realizada, trabalho, e está sobrando energia. E aí ele vai, tipo, eu consigo usar essa energia em outras coisas, tá? E aí isso vai ser importante para a gente poder falar, em que lugar do ponto de operação, na hora que a gente vai olhando as equações, o que tem que acontecer com essa equação para dar potência menor do que zero? É isso que a gente vai ficar olhando lá, por exemplo, no caso, quando a gente estiver olhando célula solar. Tudo bem? Por isso que eu chamo a atenção aqui também para essa história da potência. Mas essa é a segunda forma de ver o dispositivo nesse caso aqui, o resistor, tá? Isso aqui são sinônimos, tá, gente? Isso aqui que é o que eu quero chamar a atenção para vocês. Isso aqui são sinônimos. Se eu olhei a equação, eu vi a equação, imediatamente na minha cabeça eu tenho que ver também o símbolozinho de circuito. E se eu vi o símbolozinho de circuito, automaticamente eu preciso ver uma equação. É isso que está acontecendo ali, tá? São sinônimos. Obviamente, a gente vai usar uma representação num determinado contexto, outra representação em outro determinado contexto, tá? A gente vai usar o símbolo de circuito quando a gente quer enfatizar a comunicação de como que essa equação se relaciona com outras equações. Eu vou mostrar várias equações, tudo de uma vez, é o diagrama de circuito. Tem lá 20 dispositivos, tem lá 20 símbolozinhos conectados, quer dizer que tem 20 equações que eu vou ter que trabalhar. Um sistemão de 20 equações que eu vou ter que resolver, tá? Repare que por que alguém inventou essa representação? Porque é muito mais fácil ver lá 20 elementos, 20 dispositivos lá num desenho, tá? E olhar e falar, olha só, esses 5 carinhas juntos aqui, eles fazem uma determinada função. E aí, tipo, é isso que eu vou tentar ficar fazendo aqui ao longo do semestre inteiro. Ficar mostrando alguns padrões para vocês. Para quando você chegar lá e ver no diagrama, você falar, eu já vi esse pedacinho do circuito que eu já vi antes. Eu já sei o que ele faz. É muito mais fácil reconhecer isso do que eu mostrar para você 6 equações e falar, olha só, essas 6 equações, toda vez que aparecer essas 6 equações aqui, elas fazem determinada função. Pô, na nossa cabeça não funciona muito bem assim, tá? Quando que a gente vai usar a representação matemática, que é algébrica, tá? Quando a gente estiver, de fato, querendo calcular o efeito, né? Calcular quantitativamente o que está acontecendo lá no nosso circuito, tá? Aí a gente não vai ter como fugir disso. Tem uma terceira representação aqui do resistor, tá? Extremamente comum, e eu vou usar muito essa representação aqui, não só pro resistor, tá? Mas para explicar o que outras coisas estão fazendo em termos mais familiares aqui do resistor, tá? Que é fazer o gráfico. Gráfico extremamente importante aqui pra gente. Lembrando que toda essa teoria aqui que eu vou mostrar pra vocês, isso aqui foi feito tudo antes de ter computador, cara. Os caras não tinham computador pra ir lá, resolve, ter um simulador e tal, não tinha nada disso. Então, várias representações iam ajudando os caras a pensarem sobre essa coisa aqui, tá? E não desprezem isso, porque o computador ele não te ajuda a criar intuição sobre o que está acontecendo nos circuitos, tá? Ele te ajuda a calcular numericamente a coisa, tudo bem? Mas saber o número não te dá uma intuição. A gente não tem muita intuição sobre números, tá? Vamos lá. Gráfico. É um gráfico de 2 variáveis, tem uma entrada e tem uma saída, tem uma causa e tem um efeito, tá? Aqui com vocês, eu vou convencionar que, cara, praticamente todos os gráficos que eu vou desenhar, eles vão ser a causa como sendo a tensão, e aí aparece ali no eixo das abscissas, tá? É a variável independente, é a variável que eu vou lá e controlo do jeito que eu quiser. E uma vez estabelecida a tensão, uma vez estabelecida a causa, ele vai gerar um efeito, vai produzir um efeito,
tá? Então, uma vez estabelecida uma tensão no circuito, eu vou produzir uma corrente no circuito. Normalmente é isso que a gente vai ver. E eu vou chamar esse gráfico aqui, tá? V por I. Eu vou sempre notar ele assim, né? O gráfico VI ou VI. Vamos ver que as duas notações aqui. E um pouco mais para frente vai fazer diferença eu usar a letra minúscula, usar a letra maiúscula. No começo vocês vão ver que tá meio diferente. Mas já vou, em algum momento aqui nas primeiras aulas, eu vou melhorar isso. Falar, eu vou usar a letra minúscula sempre para isso, vou usar a letra maiúscula sempre para aquilo, para poder ter uma diferença visual em algumas coisas que estão acontecendo. Mas por enquanto não tem muita diferença não, tá? E eu vou sempre notar desse jeito. V por I. V vezes I, né? É o produto cartesiano ali da coisa. Tudo bem? E toda vez que você ver esse gráfico aqui, eu vou chamar ele de... como é que eu... Nossa. Curva característica. Curva característica. Toda hora que eu chamar de curva característica, vocês vão ver esses nomes nos livros também. É disso aqui que eu estou me referindo. É esse gráfico especificamente aqui. Entra tensão e sai corrente. Tá? Quero ver para cada tensão o efeito da corrente lá. Tá? Perfeito. Olha, dá uma olhada lá na equação. I é igual a V sobre R. É essa equação que eu estou interessado em plotar, tá? Porque V, a entrada, ela tem que estar do lado direito da minha equação. I é igual a V sobre R. Isso aqui claramente é equação de reta. Por quê? A equação é linear, né? Essa equação aqui é linear na variável independente. Tá? Ó, a equação polinômio de primeiro grau. Quando esse valor desse cara aqui é zero, o valor desse cara é zero. Isso quer dizer que passa pela origem. Então, se é de primeiro grau, uma reta e passa pela origem. Então, eu vou plotar aqui com alguma coisa assim. Essa é a cara do resistor. Então, toda hora que eu ver olhar uma curva característica, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, vão ter outros dispositivos que vão ter outras curvas. Outros caras aqui bem mais esquisitos. Não lineares, inclusive. Mas, o que eu vou ficar olhando é falando assim, olha só, você tá vendo que o resistor é uma reta? E aí, lá na frente eu vou mostrar para vocês alguma coisa assim, uma outra curva característica de outro cara, e eu vou falar, olha só, tem esse cara aqui, essa curva aqui, que não tem nada a ver com uma reta, é uma coisa não linear, sei lá, exponencial que seja. É uma contracurva aí, esquisita. Mas olha só que coisa curiosa que eu posso fazer, tá? Eu posso aproximar uma determinada região dessa curva por uma reta. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, tem uma parte da curva, essa parte nessa região aqui, que parece com uma reta. Parece com uma reta. Então, em vez de calcular alguma coisa complicada aqui, ó, nesse azul, se de alguma forma eu tiver alguma informação, e a gente vai descobrir o que a gente precisa fazer para ter essa informação. Se eu descobrir que o meu circuito está funcionando perto dessa região aqui, ó, em vez de usar essa coisa complicada, que eu não sei calcular direito, a matemática que é complicada para mim, a resolver, a álgebra disso aqui é complicada, tá? Pô, vamos usar uma reta, cara. A reta é muito mais simples. A reta é muito mais fácil de tratar, muito mais ok, muito mais palatável, tá? E aí, o que é uma reta? Eu vou chamar a atenção para vocês. Cara, toda vez que você vê uma reta aqui, você tem que olhar e pensar, caraca, uma reta, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta. Então, isso aqui é muito parecido, essa coisa vermelha, a aproximação que eu estou fazendo é muito parecida com o resistor. Tá? Não é igual, porque o resistor passa pela origem. Sempre passa pela origem o resistor. Esse aqui não passou pela origem. Então, cara, não é um resistor, mas é muito parecido. Muito parecido. Então, isso quer dizer que lá no meu circuito, isso aqui, o azul, deixa eu desenhar de azul, inclusive. O azul era um dispositivozinho lá, que por enquanto não interessa o que é, mas era um dispositivo. Se eu posso aproximar para o vermelho, quer dizer que eu posso ir lá no meu circuito e trocar isso aqui por um resistor com alguma coisa. No caso aqui, já eu mostro para vocês que essa coisa é uma fonte de tensão para eu deslocar a tensão para cima ou para baixo. Ou é uma fonte de corrente para eu deslocar isso aí para cima ou para baixo. É para isso que a gente vai usar as fontes de tensão, as fontes de corrente. Para deslocar essas curvas aí para cima e para baixo nessa curva característica. Mas já a gente entra em mais detalhe nisso, tá? Mas repare, eu vou trocar o azulzinho, que é uma coisa complicada, por uma coisa mais simples. Um resistor com alguma outra coisa, tá? Ora, trocar alguma coisa não linear para um circuito que tem resistor e fonte de tensão ou fonte de corrente
é voltar a resolver circuito zoom. Por isso que eu falo aqui, para todo mundo, eu falo meio que brincando, meninado, não acredita em mim, é que é o seguinte, eletrônica, vocês vão ver que eu vou mostrar uma tonelada de coisa que eu vou falar por 30 aulas, vou falar, sei lá, 45 horas aqui, ao longo do semestre com vocês, e basicamente o que você precisa, a parte mais difícil de você entender. Cara, se eu ver esse padrão, eu troco por esse outro padrão, e aí virou circuito zoom. Então, se eu passar em circuito zoom, eu vou passar em eletrônica. Se eu passar em circuito zoom, eu vou passar em eletrônica. Não tem por que não passar em eletrônica. É isso que vai acontecer. Porque eu não tenho por que não conseguir resolver os circuitos. Outra coisa, se eu passei em circuito zoom, eu sempre sei quando é que o meu circuito está certo ou está errado. Basicamente. Tá? É um pouquinho mais sofisticado que isso, mas vocês vão ver que, essencialmente, é as continhas de circuito zoom que a gente vai ficar fazendo aqui. Por conta disso. Tá? Boa parte do que eu vou ficar tentando fazer aqui com vocês é mostrar, olha só, tá vendo esse negócio complicado? Como é que transforma isso numa coisa que você já conhece? E aí você resolve. Pronto, aí você vai lá e resolve, você já sabe resolver. Tudo bem, gente? Por isso que vocês viram lá circuito zoom do jeito que vocês viram circuito zoom, tá? Por que não tá apagando esse negócio aqui? Deixa aí. Beleza. Voltando ali à curva característica do resistor, especificamente, tá? Então, a gente viu que é uma reta, o resistor, passa pela origem, tá? Importante isso aqui, ó. Passa pela origem. Para ser resistor, tem que passar pela origem e tem que ser reta. Essas duas coisas. Outro fato interessante. A inclinação dessa curva, a derivada dessa curva, tá? É a constante que está multiplicando o V aqui, que é 1 sobre R. Essa é a inclinação dessa curva. O que quer dizer isso? Tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu escolher um lugar qualquer na reta e andar aqui, andar para a direita ou para a esquerda de uma unidade, eu vou subir, tá? Eu vou subir, e é sempre subir, tá? De 1 sobre R unidades. É isso que quer dizer. Se eu andei para a direita, se eu andei aqui, comecei em qualquer lugar na curva, andei uma unidade para a direita, uma unidade de qualquer coisa, pode ser 1 milivolt, pode ser 50 milivolts a sua unidade, o que quer que seja. Andei uma unidade para a direita, eu vou subir 1 sobre R unidades. Se eu andar uma unidade para a esquerda, eu vou descer 1 sobre R unidades. E por que eu vou sempre subir para a direita e sempre descer para a esquerda? Tá? Porque para a gente aqui, o R é sempre positivo. Quando eu ver um resistor, é sempre uma resistência positiva. O R para a gente tem uma restrição que vai vir da física, tá? O R é sempre maior ou igual a zero. É só isso. Maior ou igual a zero. Tudo bem? A resistência pode ser gigante, potencialmente infinita, entre aspas aqui, tá? Que as coisas que eu vou falar aqui algumas vezes. Essa resistência aqui é infinita. Mas tipo, quando eu falar resistência infinita, eu posso pensar, cara, isso aqui pode ser um número bem, bem grande. Tá? Mas, se eu falar para você, resistência negativa, ou você calculou alguma coisa no seu circuito e tem lá resistência negativa, tá estranho. Tudo bem? Tá estranho. Apesar de que, daqui a umas 2 aulas, se eu não me engano, eu vou calcular um circuito de resistência negativa para vocês. Um circuito que implementa o resistor negativo. Só que não é, assim, é estranho. É para ser estranho mesmo, tá? Quando você vê a resistência negativa. Tudo bem? Mas eu vou fazer isso para vocês para mostrar que não é porque não dá para fazer um resistor sozinho negativo que eu não consigo implementar o efeito da resistência negativa num circuito. Só é um pouquinho mais difícil, precisa de mais coisas acontecendo, tá? Mas quando eu estou falando só do resistor sozinho, resistência positiva. Tudo bem, gente? Isso quer dizer que, e essa análise que eu vou fazer agora com vocês é extremamente importante, que é o que eu vou chamar de uma análise de sensibilidade. O que acontece quando eu mexo nos parâmetros do circuito ou do dispositivo, o que quer que seja? O que acontece, tá? Com a tensão, com a corrente, quando eu altero os parâmetros dos dispositivos? Isso é extremamente importante. Num primeiro momento, é mais importante, e é isso que você precisa criar a intuição, é qualitativamente o que acontece. Eu aumentei tal coisa, o efeito dela é aumentar alguma coisa ou é diminuir uma tensão ou é aumentar uma tensão? É diminuir uma corrente ou aumentar uma corrente em algum lugar no circuito, no dispositivo, tá? Quanto vai aumentar ou diminuir é um segundo momento.
quanto vai aumentar ou diminuir. É um segundo momento. O simulador ele te ajuda a descobrir esse quanto mexeu alguma coisa. Mas ele não te ajuda tanto, tá, a ter uma intuição sobre o que vai acontecer. Vai aumentar, vai diminuir. Tá? E na maioria das vezes, a gente não precisa saber exatamente quanto as coisas vão acontecer, desde que eu saiba para onde que elas estão indo. Extremamente importante, tá? Essa coisa qualitativa. Então vamos lá, o que acontece se eu aumentar o valor da resistência? Só tem um parâmetro aqui nesse, entre aspas, circuito, no dispositivo, nessa curva que eu estou analisando, tá? Só tem um parâmetro, que é o R. O que acontece se eu aumentar o R? O que acontece com essa curva aí? Tá? Repare, vai continuar passando pela origem de toda forma, né? Olha a equação aqui. Não importa qual valor do R eu colocar aqui, sempre vai passar pela origem. Então, uma coisa eu já sei, não vai deixar de passar pela origem. Tá? Vai continuar sendo reta, porque o R aqui, ó, não é V elevado a R, e aí mudou o R, mudou o polinômio, por exemplo. Tá? Não, vai continuar sendo reta, independente do valor do R que eu colocar aí. Então, continua sendo reta, continua passando pela origem. Isso quer dizer o seguinte, essa retinha que eu estou usando aqui, ela vai girar em torno desse ponto aqui da origem, tá? Então, eu vou girar, eu vou inclinar mais, eu vou inclinar menos, tá? Vou inclinar para cima, eu vou inclinar mais para baixo. O que acontece se eu aumentar o R? Dá uma olhada aqui, véio, presta atenção nisso. Se eu aumentar o R, tá? Para a mesma tensão, o V tem que diminuir. Se eu considerar que a tensão aqui está constante, eu aumentar o R, o I tem que diminuir. Ok? Opa, beleza, professor. E como é que eu traduzo isso lá no gráfico, lá, para eu saber alguma coisa? Beleza. Olha o que eu acabei de falar. Se a tensão ficar constante, o que quer dizer isso no gráfico? Tensão constante. Tensão constante é eu escolher uma linha aqui, certo? Ó, vertical. É uma linha de tensão constante. Escolhi uma tensão e eu vou ficar só nessa tensão aqui agora. Só em cima dessa tensão aqui. Ponto. Tá? Beleza. Então, isso aqui é a linha de tensão constante. Beleza. Se eu aumentar o R, diminui o I. Foi isso que eu falei. Foi isso que a gente está lendo ali na equação. Tudo bem. Se eu tinha essa quantidade aqui antes, de I, repare, ó, o I estava aqui, né? Se eu aumentar o R, o I tem que diminuir para a mesma tensão. Isso quer dizer que esse pontinho verdinho que eu marquei aqui, ele vai ter que andar para baixo. Em cima dessa reta vertical, ela vai ter que andar para baixo. Quanto para baixo? Depende aí do quanto você mexeu no R, mas vai ter que andar para baixo, tá? Então, digamos que veio parar aqui, ó, nesse lugar. Sei lá, dobrei o R. Sei lá, X, tá? Aumentei de alguma quantidade esse R. Aquele ponto veio parar aqui. E aí, repara o negócio. Continua sendo reta, continua passando pela origem. Então, o pontinho amarelo, eu sei que tá na reta nova, tá na nova configuração. E eu tenho um ponto que eu conheço agora onde é que foi parar. Beleza. Aumentei o R, qual é a nova curva? É a curva, essa curva aqui, ó. Aumentar o R, então a minha conclusão tem que ser que aumentar o R para cima, faz esse movimento horário com essa reta aqui. A recíproca vai ser verdadeira. Se eu diminuir o valor do R, eu movimento anti-horário. Tudo bem? E aí agora, vamos olhar dois extremos aqui, que vocês deram nome em circuitos. Talvez o professor não chamou a atenção dessa forma que eu vou fazer, mas a gente vai usar meio que pra caramba, tá? Que é o seguinte, o que acontece com essa curva quando o meu resistor for 0? Não pode ser o valor lá, o menor valor que eu posso botar no resistor não é 0? O que acontece com essa curva quando o meu resistor for 0? Tá? Vou desenhar aqui em separado. R igual a 0. Opa! Então vamos lá, vamos olhar. Se eu olhar na equação lá, repare, vai quebrar, né? Porque eu estou dividindo por 0. Então é aquelas coisas de matemática. É V dividido por X, quando X vai limite, vai para 0. Tudo bem? Aqui para a gente, vamos lá. Pô, quando a resistência for 0, o que vai acontecer? Ora, se eu estou indo para o lado de diminuir a curva, eu não tenho que ir para o lado de inclinar essa curva, ficar mais levantada, assim, tá? Girar ela no sentido anti-horário. Quanto que é o máximo que eu vou poder girar para ainda ter a inclinação positiva ali? Lembra que eu falei que o R tem que ser sempre positivo, tá? Isso quer dizer que é o seguinte, sempre que eu andar para a direita, tem que subir. Então vai ser alguma coisa assim, ó.
ficar bem inclinadona para cima, tá? Bem inclinadona para cima. No limite, vai ser isso aqui, né? Passando lá pelo zero, passando pelo zero, virou uma reta vertical, tá? Esse aqui é o gráfico de quando o R tá zero. Ora, mas isso daqui é a mesma linha vertical verde que eu desenhei ali na direita. É muito parecido, ó, isso aqui é muito parecido com essa linha vertical, que eu acabei de falar que era o efeito de perceber a tensão constante no circuito. Quando a gente estava olhando e falando, olha, para tensão constante, se eu mexer no R, o que acontece com I? Aí eu vim e falei, beleza, para tensão constante. Aí peguei esse pedacinho da frase. Aí eu falei, tá bom, o que significa essa frase no gráfico? Significa fazer uma reta assim, né? Vertical. Tensão constante. Ó, escolhi uma tensão e eu vou olhar o que acontece aqui, ó, nessa linha. Ora, se linhas verticais no gráfico VI significa tensão constante, na hora que eu faço resistor igual a zero, virou uma reta vertical, a resposta, significa que é uma coisa que mantém a tensão constante. É isso que um resistor igual a zero faz, mantém a tensão constante. Ô, professor, interessante. Que tensão que é? É constante igual a quanto? Ora, se está passando pelo zero, é igual a zero. Opa, interessantíssimo, professor. Então, o que você está me falando é que, ora, se eu pegar um resistor e fizer R igual a zero, isso é igual a uma coisa que mantém tensão constante igual a zero no circuito. É isso que eu estou te falando. E o que é uma tensão, uma coisa que mantém tensão constante igual a zero no circuito? Fonte de tensão, onde o V é igual a zero. É isso que a fonte de tensão faz, fonte de tensão constante faz. Pega um lugar do circuito e mantém a tensão constante, igual a V. Nesse caso específico, V igual a zero. Caramba, professor. Então você está dizendo que tem uma situação onde o resistor funciona igual a uma fonte de tensão? Sim. Exatamente nessa situação aí. Quando o R igual a zero. E você deu um nome específico para esse R igual a zero aqui, porque a gente olha aqui agora para vocês não fizeram esse desenho desse jeito aqui. V igual a zero e desenhar na fontezinha de tensão lá. Que vocês estão olhando e falando, caraca, esse professor tá viajando, velho. Por que eu botaria uma fonte de tensão igual a zero? Tá? A fonte de tensão igual a zero, você deu outro nome para ela lá em circuito zoom. Você chamou isso aqui de curto-circuito. Curto-circuito. Que algum professor deve ter falado para você, curto-circuito é um caminho de resistência zero. Exatamente isso. Só que você pode entender o caminho de resistência zero como sendo uma coisa que pega dois pontos do seu circuito e mantém a tensão constante igual a zero. Por isso que em vez de desenhar a fontezinha assim, você desenhou assim, ó, um fio. No diagrama de circuito que a gente está fazendo, quando a gente conecta um fio no outro, o que eu estou falando é, o potencial nesse lugar aqui é igual ao potencial nesse outro lugar aqui. É isso que a gente está fazendo. Quando eu pego dois resistores aqui, ó, dois resistores, e eu quero indicar que esse potencial é igual a esse potencial, o que a gente faz? No diagrama, eu venho aqui e conecto assim, né? Uma linha. É o curto-circuito. Mesma coisa de fazer um resistor igual a zero lá naquele meio do caminho ali. Nada diferente disso. Tudo bem? Repare que eu estou trazendo aqui umas coisas falando, caraca, por que o professor está fazendo isso? O bicho está complicando um negócio que era super simples, velho. É o fio. Agora o fio ficou complicado. Sim, mas vocês vão ver que isso é útil. Porque na hora que a gente estiver fazendo essas coisas aqui, ó, eu vou querer olhar e falar, cara, tá vendo essa reta aqui? Se essa reta for bem inclinadona para cima, assim, eu não vou botar um resistor lá. Eu vou querer simplificar ainda mais. Vou falar, cara, se isso aqui for suficientemente inclinado para cima, eu vou aproximar como um resistor igual a zero e vou tocar a ficha, porque é muito mais fácil de calcular. Mas eu preciso perceber o que é o efeito do resistor igual a zero, para conseguir identificar. Tudo bem? Seguindo. Olha a recíproca. A recíproca é importante. Deixa eu liberar um pouquinho de espaço aqui para mim. A recíproca é importante. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. O que acontece se eu for para o outro extremo da curva característica? Eu quiser fazer o resistor maior possível que eu puder imaginar. Eu vou chamar de infinito. Por falta de uma palavra melhor. Tá? Lembrando que infinito não é número, tá? E que dividir por zero não pode dividir. Tudo bem, gente? Mas nada me impede de fazer uma análise meio que no limite ali e falar, olha só, quando esse troço for
muito tão grande quanto eu queira. É isso que é o infinito, né? Tão grande quanto eu queira. Beleza, vamos lá. Da mesma forma, vai continuar sendo reta. Eu vou fazer um restor gigante aqui agora. O Rzão maior que eu puder imaginar. Vai continuar sendo uma reta. Equação de primeiro grau. Vai continuar passando pelo zero. Quando o V for zero, o I vai ser zero. Tá? E vai inclinar no sentido horário. Tá? E como esse R aqui, ó, tem que ser um número positivo ainda, essa reta não pode inclinar assim para baixo. Então, o máximo que eu vou conseguir inclinar essa curva aqui vai ser uma coisa até ficar como se fosse assim, né? Ó. Bem inclinadão, bem deitadona, tá? No limite, no extremo, vai ficar assim, né? Horizontal. Uma reta horizontal passando pela origem, tá? Uma reta horizontal passando pela origem. E aí, olha só, tem coisas curiosas aqui acontecendo. Vamos lá. Da mesma forma que, se eu estou num gráfico qualquer, ó, uma reta vertical significa uma restrição de tensão constante. Se eu quiser fazer uma reta horizontal aqui, eu estou colocando uma restrição de corrente constante. Eu escolho uma corrente e eu vou olhar só os pontos onde essa corrente é igual a um determinado valor. É isso que quer dizer uma reta horizontal nesse gráfico aqui, corrente constante. Opa, isso aqui virou uma reta horizontal. Então, isso aqui é um circuito de corrente constante. Tá? Da mesma forma, então, que eu olhei ali antes, se eu tenho aqui, blá, blá, R igual a infinito, isso aqui é muito parecido com um circuito de corrente constante. Como é que a gente representava a corrente constante no circuito, lá em circuitos 1, tá? Eu vim aqui e botava uma fonte de corrente. Fonte de corrente fala para mim, olha, eu não sei qual é a tensão, mas eu sei que a corrente aqui é tanto, é 10 mA, é 50 mA, é 0 amperes nesse caso aqui. Tudo bem? 0. Aí você fala assim, caraca, professor, você está complicando o negócio de novo. Pois é, mas você já viu isso aqui em circuitos. Provavelmente só o professor não ficou chamando tanta atenção para essas coisas aqui. Agora, ele deu nome para isso aqui também, para esse fenômeno específico aqui agora, tá? Isso aqui você chamou de circuito aberto. Aberto. O que é um circuito aberto? Você pode pensar que é um dispositivo em algum lugar que garante para você que a corrente que passa ali por ele é zero. Que garante que a corrente é zero. Ok? E em vez de desenhar, você pode desenhar com fontezinha de corrente igual a zero, do jeito que eu fiz aqui agora, ou você pode desenhar do jeito que é mais comum vocês olharem, tá? Que é alguma coisa assim, né? Um fiozinho quebrado, vocês fizeram fiozinho com uma chavezinha assim, ó, chavezinha aberta, corrente igual a zero. Em alguns lugares, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou desenhar 2 terminaizinhos assim, ó. E aí fica meio que implícito, é como se tivesse uma coisinha aqui, ó, tá conectando, só que é uma coisa que garante para mim que tem corrente igual a zero. Beleza? Vocês vão ver dessas formas todas aí, tá? Aqui eu vou usar, normalmente eu vou usar assim, ó, vou desenhar 2 terminaizinhos, vou botar as bolinhas, inclusive, é o estilo que eu gosto de usar. Eu vou falar, porra, aqui, ó, nesse lugar a corrente é zero. Mas corrente zero não significa a tensão é zero. Tá? Muita atenção. Corrente zero, qual a tensão que eu posso colocar aqui, ó, que satisfaz essa equação? Qualquer tensão. Se eu botar aqui 1 volt, satisfaz, né? Ó, tá em cima desse cara, corrente igual a zero. Se eu puser aqui menos 10 volts, tá para cá, satisfaz essa equação do jeito que tá aqui. Caramba, professor, você tá me falando então que se eu faço curto-circuito, eu garanto que a corrente é igual a zero, mas eu posso botar qualquer tensão lá. Exatamente. Ou, falando de outra forma, se você calculou em algum lugar de circuito, você percebeu que tem 2 pontos lá, que tem corrente zero, normalmente é fácil de ver visualmente lá, tá? Que são 2 pontos que não estão conectados. Mas você olhou e calculou, falou, pô, daqui para cá a corrente é zero. Você pode olhar e falar, porra, o efeito que pode acontecer aqui de tensão pode ser qualquer tensão. Qualquer tensão vai satisfazer essa restrição aqui. Isso quer dizer que, tá? Isso quer dizer que, e aqui é extremamente importante,
trazendo agora para a ideia das fontes, tá? Toda hora que você enxergar a fonte de corrente, tá? Qual é a informação que você tem? Eu tenho informação sobre a corrente. Eu conheço a corrente. Eu sei tudo sobre a corrente. Só que tensão e corrente estão relacionados. E se eu tenho certeza absoluta sobre um deles, consequentemente, eu tenho incerteza absoluta sobre o outro. Isso é uma coisa que vai acontecer. Tá? E isso quer dizer o seguinte, naquele gráfico lá, que a gente está vendo aqui agora, o gráfico da fonte de corrente igual a zero, que é o circuito aberto, que é um caso particular da fonte de corrente, tá? Eu conheço a corrente, eu sei que a corrente é zero, mas eu não sei qual é a tensão. Qualquer tensão que aparecer ali, tudo bem. Isso quer dizer aqui, ó, qualquer tensão que aparecer aqui, tá tudo bem. Isso significa que eu não sei nada sobre a tensão. Sobre a tensão. Isso quer dizer que toda hora que eu enxergar uma fonte de corrente de circuito, eu sei tudo sobre a corrente e eu não sei nada sobre a tensão. Então, se você estiver calculando alguma coisa, tem uma fonte de corrente lá, e você precisa saber da tensão, você vai... Não adianta perguntar para a fonte de corrente. Não adianta colocar uma equação lá e falar assim, vou calcular lei de Kirchhoff aqui nesse lugar, porque eu preciso da tensão. Ela não vai te dar a tensão. Não adianta, você pode fazer o que quiser. A fonte de corrente não te dá a informação de tensão. Você precisa procurar em outro lugar do circuito. Tudo bem? O circuito aberto é um caso particular da fonte de corrente. Para o caso da corrente igual a zero. E aí dá esse gráfico aí. Para qualquer outra corrente, como é que é o gráfico da fonte de corrente? Alguma coisa assim. Para uma corrente arbitrariamente positiva. Para uma corrente arbitrariamente negativa, é alguma curva para cá. Uma reta ali para o lado dos negativos. Tudo bem? Então, toda hora que você vê reta, no gráfico VI, reta horizontal, você precisa, na sua mente, pensar. Cara, de alguma forma, isso é parecido com uma fonte de corrente. Já, assim, sei lá, daqui a umas 10, 15 aulas, a gente vai começar a falar de transistor. Uma das curvas que a gente vai estar interessado no transistor lá, vai ser uma curva assim. E aí a gente vai olhar e falar, cara, isso aqui claramente não é um resistor. Isso aqui claramente não é nada que eu conheço até agora. Mas eu posso separar em duas partes a coisa. Eu posso separar numa parte que é muito parecida com essa reta aqui, ó, que é quando está perto da origem. E aí isso aqui é parecido com resistor. Então eu vou tirar o transistor do circuito e vou entender que ele é um resistor. Se tiver nessa situação. Outra parte, outra coisa, é olhar e falar, olha, mas eu tenho uma outra parte do gráfico que é muito mais parecido com essa reta aqui, ó. Horizontal aqui, azulzinho que eu estou desenhando. Tá bom, então quando eu perceber que ele está operando nessa região, eu vou tirar o transistor do circuito, que é uma coisa complicada, e vou colocar uma fonte de corrente constante. Caramba, professor, agora eu estou começando a perceber melhor para que eu estava estudando os circuitos. E é voltando àquela ideia que eu estava tentando discutir na aula passada com vocês. Tira da tua cabeça que quando eu falar fonte de tensão, tem um equipamento lá na bancada. Não esquece isso. Quando eu falar resistor, esquece que tem um bichinho lá de duas perninhas que se coloca na plaquinha. Esquece isso. Esquece isso aqui pra gente. Resistor, para mim, significa uma coisa muito mais geral. É uma ideia. É uma ideia e eu vou expressar essa ideia de diferentes formas. E toda hora que eu encontrar alguma coisa que parece com essa ideia, eu vou falar, cara, esse cara, eu vou entender que ele funciona como esse outro, como o resistor. Não quer dizer que eu vou tirar lá na minha plaquinha que vai ter um resistor lá, um resistor mesmo, um físico lá com duas perninhas. Não, tem um transistor, tem um bicho complicado. Tá? Mas esse bicho complicado, ele se comporta em algumas situações como se fosse um resistor, que é um bicho mais simples, que eu entendo. Mas esse mesmo bicho complicado aqui, ó, que tem três perninhas, tem um negócio esquisito lá, o transistor, tá? Em alguns momentos, ele se comporta como uma fonte de corrente. Não quer dizer que tem um equipamento que eu conectei no meu circuito e é uma fonte de corrente. Não, é o circuito lá, o dispositivo, cara. Resistor, capacitor, fonte e tal, são modelos, são explicações para alguns determinados fenômenos. E o que a gente vai tentar fazer é encaixar os caras nesses fenômenos aqui. É isso que eu vou ficar fazendo. Tudo bem, gente?
A ideia é de usar essas abstrações. Então, esquece que um resistor tem uma coisa física. Esquece que a fonte de corrente tem um equipamento. Não tem. Esquece que a fonte de tensão... Tira da tua cabeça que, quando eu olho a fonte de tensão na bancada, é a fontezinha de tensão aqui que eu desenho aqui, assim. Esquece isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não tem nada... Pro que eu tô fazendo aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quanto mais você associar na sua cabeça a fonte de tensão com o equipamento, o resistor, com um dispositivozinho específico, mais difícil vai ser você entender o diodo, você entender o amplificador, você entender o transistor. Tira da tua cabeça. Só aceita que as equações, fala assim, cara, quando eu ver esse símbolozinho aqui, eu tô falando desse comportamento aqui. É só isso que eu tô falando. Não tô falando de nada do mundo real, do mundo físico, do mundo material. Tudo bem, gente? Da mesma forma, fonte de tensão. O que a fonte de tensão fala para mim? A fonte de tensão independente. O que ela fala para mim? Ela fala para mim quanto que é a tensão entre dois terminais, os terminais da fonte. Então, quando eu vejo esse símbolo aqui, eu sei a corrente, a tensão, né? Eu conheço a tensão. Ivan, como é que tá o chat aí? Parado, professor. Nenhuma pergunta, não. Não sei nada sobre a aula às 8 é difícil, né, cara? O professor vem aqui 8 horas da manhã, senta aí, e aí começa a falar esse monte de coisa filosófica sobre uma coisa que era simples, que era, já passei em circuitos, resistor, circuito com resistor. Tipo assim, olha a loucura, tá? Eu nem falei de circuito ainda, eu só tô falando do resistor sozinho. Mas não é para complicar. Para ser justo, toda a primeira aula do senhor é bem filosófica. Pois é. Mas tudo o que importa de eletrônica está aqui nessa aula agora. Se você entender essa aula que eu estou falando aqui, todo o resto, todinho o resto, vai ficar fácil. É porque você está provando a intuição, Edil. Eu estou tentando. Você está tentando. Por isso que eu já gravava, mesmo quando tinha o presencial, eu já gravava a aula. Porque eu sabia que essa aula aqui do começo, ela é muito importante. Porque eu vou passar depois 30 aulas falando. Olha, pessoal, tá vendo isso aqui? Olha, isso aqui parece com um resistor. Vamos tirar e vamos trocar o resistor. Aí a molecada ficava, caraca, por quê, velho? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você vai trocar, professor, do circuito? Dá uma confusão dos infernos, tá? Eu posso trocar porque é o efeito parecido. Fonte corrente, fonte de tensão, tá? Quer dizer que tem um equipamento lá que é uma fonte de corrente no meu circuito? Não, tem um transistor. Algumas horas ele se comporta como um resistor, algumas horas ele se comporta como uma fonte de corrente, algumas horas se comporta como uma fonte de tensão, lá o diodo. Vocês vão ver que o diodo, ele hora se comporta como um resistor, hora se comporta como fonte de corrente. O transistor, hora se comporta como resistor, hora se comporta como... falei errado. O diodo, hora se comporta como resistor, hora como fonte de tensão. É isso que eu vou mostrar para vocês. O transistor, hora se comporta como resistor, hora se comporta como fonte de corrente. Por isso que a gente vai estudar diodo e transistor. Como é que faz a fonte de tensão, como é que faz a fonte de corrente. Pronto. Quando eu vejo, então, aqui, ó, uma fonte de tensão independente no meu circuito, o que eu preciso associar imediatamente? Eu sei a informação sobre a tensão. Então, se eu preciso da tensão, eu já sei tudo. A fonte de corrente me ajuda. A fonte de tensão me ajuda. Se eu preciso saber a corrente que atravessa aqui, a fonte de tensão não me ajuda. Não me ajuda em nada. Nadinha de nada. Você precisa buscar essa informação em outro lugar do seu circuito. Tudo bem, gente? Extremamente importante atentar para isso aqui. Porque eu vejo, principalmente eu vendo lá as coisas, a resolução das provas, eu vejo molecada procurando a equação onde não vai encontrar, velho. E aí gasta um baita tempo, tá? De prova, de qualquer coisa que seja, batendo cabeça, procurando uma informação onde ele não vai encontrar. Por isso que eu já chamo a atenção. Se você está vendo a fonte de tensão no seu circuito, não adianta você procurar uma corrente usando a fonte de tensão. Procura essa corrente de outra forma, em outro lugar do seu circuito, tá? Não estou dizendo que a corrente é zero. Só estou dizendo que qualquer corrente ali aceita. Então, a fonte não te ajuda. Se você viu a fonte de corrente, você precisa descobrir a tensão que está em cima dela. Não olha na fonte corrente, cara. Não adianta, você pode escrever 1000 equações usando essa fonte. Não vai te ajudar.
Tá? Vai ter que procurar essa tensão de outra forma, em outro lugar do seu circuito. Mas eu não estou dizendo que aquela tensão lá é zero, na fonte de corrente. Tá? Perfeito. Dito isso, como é que é o gráfico da fonte de tensão? Para o caso particular onde a tensão é zero, que a gente viu lá que é o curto-circuito, tá? O gráfico é assim, né? Ó, tensão é constante igual a zero. Se for qualquer outro valor, para um valor arbitrariamente positivo, vai ser uma reta vertical em algum outro ponto aí de tensão igual a V0. O ponto onde cruza aqui, ó, vou chamar de V0, é o valor da fonte, V0. Assim como o ponto aqui onde cruza I0 é o valor dessa corrente I0 aqui, que a fonte me fornece. Tudo bem, gente? É isso que vocês têm que atentar. Então, perceba. Uma coisa que vocês têm que perceber. Tá? No gráfico VI, né, na curva característica, eu olhei um segmento de reta. Eu tenho que pensar imediatamente. Cara, isso é parecido com um resistor. Se passar pela origem, é porque é um resistor mesmo. Tá? É porque, de fato, ela vai falar, isso aqui é um resistor. Tá? Pode até ser uma coisa mais complicada que um resistor, mas ele se comporta como um resistor, no desenho do circuito, eu vou desenhar um resistor e vou resolver como um resistor. Ponto final. É isso que eu vou fazer. Se eu olhar uma reta tem que ter uma inclinação aí que não passa pela origem, é um resistor com alguma outra coisa. Tá? Um resistor que está deslocado lá. Mas é parecido com um resistor. Aí você tem que pensar. É mais parecido do que diferente do que um resistor. Tudo bem? Toda hora que você vê uma curva dessa é uma reta com inclinação horizontal, uma reta horizontal na curva característica, no gráfico VI, você tem que pensar imediatamente, cara, essa parada é parecida com uma fonte de corrente. Se você vê uma curva vertical no gráfico VI, você tem que pensar imediatamente, cara, eu não sei o que é, mas é parecido com uma fonte de tensão. Traz para alguma coisa familiar. Você já conhece essas coisas que eu estou falando. Fonte de tensão, resistor, fonte de corrente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Outra coisa que vocês têm que perceber, tá? O curto-circuito, a curto-circuito, a tensão igual a zero, tá? Que é esse caso aqui, ó, verdinho. Ele é mais parecido com uma fonte de tensão do que ele é mais diferente. É isso que tem que pensar. Toda vez que você vê alguma coisa assim, ó, bem inclinadão para cima, você pensa, cara, isso não é exatamente uma fonte de tensão, mas é bem parecido. Se é bem inclinado, assim, bem vertical, tá? Pode ser um resistor bem pequenininho, mas fala, pô, isso aqui é bem parecido com uma fonte de tensão, tá? E toda vez que você vê um gráfico assim, ó, bem inclinado para cima, você tem que pensar, cara, isso aqui é muito parecido com um curto-circuito. Muito parecido. Ele é tão parecido com um curto-circuito que lá na frente, quando a gente estiver falando dos transistores, em algum lugar vai ter lá uma fonte de tensão mesmo, e a gente vai modelar ela como um curto-circuito. Aí você olha e fala, cara, agora eu buguei total, professor. Tá? Mas é naquela história de linearidade. Vou separar os efeitos aqui. Olha só, tem um pedaço do efeito que é assim. Tá? O efeito da fonte de tensão, uma parte dele é assim. Eu vou melhorar isso lá um pouco mais para frente. Eu vou juntar essas ideias. Tá? Mas toda vez que você vê uma coisa assim, ó, no gráfico bem inclinadão para cima, você tem que pensar, cara, isso aqui é muito parecido com uma fonte de tensão, isso é muito parecido com um curto-circuito. Isso tem que ser familiar para vocês. Não pode ser estranho. Essa sensação não pode dar uma sensação de estranheza. Você falar assim, tá vendo isso aqui, esse gráfico? Tá bom, então isso aqui eu vou lá no circuito, vou fazer um fio lá, pum. Professor, por quê? Porque é muito parecido com o curto-circuito. Isso não pode ser estranho para você, tá? Por isso que eu já estou trazendo aqui agora. Da mesma forma, se você viu um gráfico lá bem inclinadão assim, horizontal, tem que pensar, cara, isso aqui é muito parecido com uma fonte de corrente. E da mesma forma que é muito parecido com uma fonte de corrente, é muito parecido com o circuito aberto. Muito parecido com o circuito aberto. Tá? O que quer dizer circuito aberto mesmo? Como é que a gente chegou nessa conclusão? Resistência infinita, não foi? Resistência grande. Opa, então quer dizer que uma fonte de corrente é parecida com um resistor que tem uma resistência grande? É. E essa noção é extremamente importante. Uma fonte de corrente é parecida com alguma coisa que tem uma resistência grande. Tem a ver com resistência grande. Guarda isso. Tem a ver com resistência grande, a fonte de corrente. A fonte de tensão tem a ver com resistência pequena. Guarda isso na sua cabeça. Tá? Guarda isso. Isso é ponto-chave para fazer qualquer coisa aqui em eletrônica. Reconhecer onde é que tem resistência grande e onde é que tem resistência pequena. Perfeito, gente? Alguma dúvida até aqui? Senão eu vou para frente.
O chat tá quietinho aí, né? Esse horário é difícil mesmo. Então, seguindo. O que era o capacitor? Vamos lá, ó. Capacitor. O capacitor para a gente vai ser uma relação linear entre carga elétrica e tensão elétrica. O resistor é uma relação linear entre tensão e corrente. O capacitor é uma relação linear, é quando eu tenho uma relação linear entre carga elétrica e tensão elétrica. Por isso que a gente vai chamar de dispositivo linear. Ele é uma reta em alguma coisa. Não é uma reta no gráfico VI, mas ele é uma reta em algum outro gráfico. Nesse caso aqui, ó, de Q por V, tá? Dá uma olhada nas notas de aula, eu mostro lá como é que chega naquela coisa de, deriva dos dois lados, integra, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu vou dar direto aqui os resultados, tá? Que é o que interessa para mim. Eu vou reescrever isso aqui sempre em termos de tensão e corrente, que é o que eu estou interessado, tá? Então, eu vou poder escrever da seguinte forma. I é igual a C dV dt, que é a forma mais familiar, que vocês estão acostumados, é a forma que eu vou usar mais, ó. A corrente é o efeito, tá do lado esquerdo. A causa é a tensão, tá do lado direito. Beleza? No mesmo formato que eu escrevi lá. I é igual a V sobre R. Tá no mesmo formato aqui. Só que tem uma outra formulação equivalente, que é a forma integral, que é quando eu inverto essa relação, né? Eu escrevo o V igual a alguma coisa, tá? Passa a integral dos dois lados desse negócio, calcula a parada, você vai ver que vai dar o seguinte, tá? V vai ser... eu vou escrever assim, ó. V no tempo t igual a 0, mais integral de t0 até t, 1 sobre c, i de tal, de tal, tá? Pô, professor, primeira coisa, de onde apareceu esse V de T0? V de T0 é a integral de menos infinito até T0 da corrente, tá? Só que a integral de menos infinito até um T0, se eu estou interessado na tensão a partir de um determinado tempo T0, tá? O que eu posso fazer é considerar que tudo que aconteceu do T0 para trás é passado. Isso quer dizer que se é passado, eu já conheço. Se eu já conheço, eu posso já ir lá integrar a parada toda e calcular o número. E é um número, tá? E a unidade desse número é a unidade de tensão. Afinal, se do lado esquerdo é tensão, do lado direito eu vou somar coisas, essas coisas têm que ser tensões. Só pode somar laranjas com laranjas e bananas com bananas. Não vai me somar laranjas com maçãs. Tudo bem? Cuidado com as unidades da coisa. Perfeito. Ora, professor, então, o que eu tenho que perceber aqui? A única coisa que eu quero que você perceba aqui nessa equação é o seguinte, tá? Quando eu escrevo na forma integral aqui, tá? Na forma integral, o que você tem que perceber é o seguinte. Cara, olha só uma coisa aqui. Eu começo a análise num tempo t0, arbitrário, pode ser 0, menos 1, qualquer tempo que eu queira. Mas eu comecei em algum lugar. O capacitor, ele já sabe qual é a tensão que estava lá nele. Que é isso aqui, ó. Ele sabe quanto que tinha de tensão nele na hora que você começou. Ele sabe. E de onde que vem essa informação? Vem do passado. Que é integral de menos infinito até t0. Ele já sabe de alguma coisa, tá? E ele começa a partir dali. Isso é a mesma coisa de eu dizer que esse circuito tem, de alguma forma, memória. Ele lembra do que aconteceu no passado. Ele lembra do que aconteceu no passado. Ele tem memória. O que é que ele lembra? Ele lembra da tensão que estava em cima dele. Tá? Ele lembra da tensão aqui, ó. Pá, ele tem memória. Ele lembra da parada. Tá? Ora, se ele tem memória, é uma memória de tensão. Isso quer dizer que, para que serve o capacitor? Serve para eu lembrar da tensão dentro do meu circuito. Só isso. É para isso que serve o capacitor. Nada mais do que isso. Toda vez que eu estiver fazendo um circuito lá e eu perceber que eu preciso lembrar da tensão, eu vou lá e boto o capacitor. Que é para isso que ele serve. Só isso. Só isso. Metade da turma aqui é de engenharia de computação. Tá? Metade da turma aqui é de engenharia de computação. É igualzinho você fazer lá. Int x é igual a 10. Porra, você vai lembrar do x, velho. Pronto. A mesma coisa que o capacitor serve para isso. Tá? Alguém está perguntando no chat aqui alguma coisa, Ivan. Professor? É o João. Diga, João.
Seria de T0 para infinito aí o limite superior da integração? Poderia ser? Você botou T0 a T, né? Pode ser arbitrário, né? É mais ou menos, porque aqui, quando a gente escreve isso, a gente está escrevendo o seguinte, é um V de T, né? V num tempo arbitrário T, que eu estou interessado, vai ser essa integral aí. Então, valeu. Perceba que é uma função de T, né? T aqui é a variável independente. Eu tenho que dizer qual que é o T que eu estou interessado. Arbitrariamente. Beleza, gente? É isso que eu quero que vocês lembrem aqui. O capacitor, ele tem memória de tensão. Por isso que o professor falava lá, resolvia a conta, aquela monte de coisa, e chegava a uma conclusão. A tensão em cima do capacitor não pode variar instantaneamente. A tensão em cima do capacitor não pode variar instantaneamente. Porque ele lembra da tensão. Ele lembra da tensão. Só que se ele lembrar da tensão, o que acontece com a corrente? Aí alguém desligou o microfone, estava dando um ruído aí. O que acontece com a corrente? Sei lá. Ele não fala nada, não tem nada falando aqui sobre a corrente. Ele não sabe nada sobre a corrente aqui do passado. Isso quer dizer que a corrente pode variar do jeito que ela quiser. Beleza, gente? Professor, Próximo. Sim. vi uma coisa meio doida aqui, mas então eu posso afirmar que flip-flops eu preciso de um capacitor, porque preciso armazenar memória. Mais ou menos. Nada a ver uma coisa com a outra. Mais ou menos, porque o flip-flop lá, a memória dele é feita com realimentação, que é uma segunda forma de introduzir memória no circuito, que eu também vou usar aqui em alguns momentos. Tudo bem? Uma segunda forma de introduzir memória é usando realimentação. A gente vai fazer um pouco disso aqui, porque isso vai importar para a gente para as fontes, tá? Para algumas coisas, tá? O símbolo do circuito do capacitor, tá? A equação é esta. O símbolo, um símbolozinho que você vê lá, uma coisinha com duas plaquinhas paralelas, tá? Tem várias variações desse símbolo aí. Para mim é tudo, para mim aqui na teoria é tudo a mesma coisa. Na prática, esses símbolozinhos eles querem dizer algumas especificidades, características específicas do capacitor específico da tecnologia que você está usando, tá? Se é de poliéster é assim, se é eletrolítico ele tem polaridade, você não pode usar de qualquer jeito, não inverter, tipo, tudo bem? Mas aqui para mim não importa isso, que eu não estou interessado nessas diferenças. Para mim é tudo capacitor. Mesma coisa, convenção passiva de sinais, vou usar, mesma ideia, tudo bem? Indutor. O indutor vai ser uma relação linear entre o fluxo magnético em algum lugar, eu vou chamar de φB, e a corrente elétrica que passa em algum lugar ali, tá? Aí lá em eletromagnetismo, vocês vão detalhar isso, eu não quero ficar me estendendo, como é que chega nas equações direitinho, tá, aquela coisa toda. Vocês viram esses circuitos também. O que importa aqui para mim é escrever as equações da seguinte forma. Eu vou poder, se eu fizer a derivada aqui dos dois lados, tá? Vai ficar V é igual a L di dt, que é a forma mais usual, normalmente eu gravo assim também, tá? A forma diferencial que eu acho mais memorizável, tá? Mas se eu for escrever naquela forma como eu estou querendo, I é igual a alguma coisa, tá? Corrente é o efeito da tensão, faz a integral dos dois lados e aí vai dar alguma coisa assim, ó. I de T vai ser um I de T0, que é a integral de menos infinito até um T0 arbitrário, tá? Mais T0 de T, 1 sobre L, vezes V de tal, de tal. De tal. E aí perceba, toda hora que você vê essas coisas integrais aqui, você tem que pensar, memória. Pô, esse negócio tem memória, tá? Memória de quê? Memória da corrente do passado, tá? Ele sabe o que aconteceu com a corrente no passado, ele vai se lembrando. Então eu posso pensar que o indutor é uma memória quando eu quero lembrar a corrente. Memória de corrente. Toda vez que você vê essas equações aqui, integrais, você tem que pensar, memória. Cara, o que é integral? É memória, é lembrar alguma coisa. Tá? É lembrar alguma coisa. Tudo bem, gente? É lembrar alguma coisa. Esse efeito da integral é isso. Infelizmente, lá em cálculo, alguém não falou isso para você, provavelmente. Tá? Quando você estava fazendo lá um gráfico, sei lá, qualquer lá, T, sei lá, X, Y aqui, tá?
que era a integral mesmo? Era a área, né? Entre duas partes do negócio. O que você fazia? Ah, vou fazer a integral de A até B, sei lá, de A até B. Aí o que você pode ir fazendo, tá? Aliás, o que é a integral de A até B, né? É calcular essa área aqui, ó, embaixo dessa curva. O que eu estou fazendo ali naquela integral de T0 até T? Eu estou travando o lugar onde eu começo a integral, o Azinho, mas eu estou deslizando o B. Então, eu estou deslizando o B. Deixa eu melhorar aqui, ó. Eu estou deslizando o B. Eu estou falando o seguinte, olha, se eu escolher o T igual, se eu escolher o T nesse lugar aqui, ó, tem uma área. Se eu andar o T para a direita, o tempo avançou, andou mais o tempo, agora é aquele pedaço que tinha antes, mais alguma coisa. Ele lembra desse pedaço aqui, ó, que já tinha antes. Essa é meio que daí que vem esse efeito de memória da integral. Você está aumentando a área ali, esticando o B para a direita, aí você calculou em algum lugar, tinha uma área. Para calcular o próximo, andei mais lá no tempo, aquela área que você já calculou, pô, aquela você vai aproveitar, ele lembra daquilo. Tudo bem? É meio que daí que vem esse efeito de memória. Pelo menos é assim que eu tento criar essa intuição. Símbolo de circuito para esse cara aí vai ser uma bobinazinha. Eu tenho uma certa dificuldade de desenhar ele direito, tá? Vai ser uma bobinazinha, tá? Tensão corrente. Também segue convenção passiva. Convenção passiva não importa o que você está fazendo, tá? Segue lá a convenção passiva que vai dar ideia vai dar certo. Tudo bem? Vai dar bom. É uma bobinazinha assim, porque normalmente a implementação é uma espirazinha mesmo no mundo real, tá? Normalmente precisa de alguma coisa enrolada, mas não necessariamente, tá? A coisa enrolada, o que ela faz é concentrar campo magnético em algum lugar. Então, o efeito indutivo fica mais alto. Mas é um efeito magnético. Tudo bem? O capacitor, a gente desenha assim, duas plaquinhas lá paralelas, porque normalmente é assim que é feita a implementação, mas não é necessariamente, tá? O efeito capacitivo aparece sempre que eu tiver dois condutores separados por um dielétrico, por um isolante, tá? Isso quer dizer o seguinte, eu tenho lá minha placa de circuito, tem uma trilha passando aqui e uma outra trilha passando do lado. Tem um condutor na esquerda, tem um isolante entre elas e tem uma outra trilha condutora na direita. Duas trilhas, dois condutores separados por um isolante. Isso aí vai ter um efeito capacitivo nas trilhas do circuito, tá? O indutor é um efeito magnético. Então, toda hora que aparecer o efeito magnético, campo magnético, vai aparecer uma indutância. Não necessariamente precisa ter uma espirazinha lá enrolada, tá? Lembra aquela coisa que vocês viram em magnetismo? Quem fez cálculo 3 com Célios aí viu isso bem? Se você tem um fio, tá passando corrente, você gera um campo magnético ao redor desse cara aqui, né? Inclusive era a regra da mão direita, né? Tá indo para baixo aqui, então tá girando nesse sentido aqui, ó. Você lembra disso? Aparece um campo magnético em resposta à corrente que está passando no fio. Esse campo magnético aí, ó, ele é fraco, mas ele já é suficiente para induzir uma indutância. Tá? E aí, eu tenho uma correntezinha passando lá numa trilha dessa daqui, o circuito vai perceber uma indutância causada pelo fio que eu usei, pela trilha do circuito. É pequena. Mas, dependendo da situação, o pequeno não é desprezível. Tá? Normalmente não vai ser desprezível, esses efeitos não serão desprezíveis quando a velocidade do meu circuito precisa ser alta. Quando eu preciso trabalhar em alta frequência. Então, coisas mais triviais na fonte de alimentação, coisas assim, meio... Você vê que não tem tanta preocupação. Agora, o computador de vocês, o celular de vocês, que, por exemplo, lá, o processador de vocês está operando a gigahertz. 2.4, 2.7, 3, 4 GB, mais ou menos. Gigahertz, tá? Cara, tem um sinalzinho de clock lá, em algum lugar, que está transitando, ou tem sinais aqui que você quer, tipo, chavear gigahertz. Essa frequência é muito alta, tá? A trilha, como ela é desenhada, importa. Vai fazer toda a diferença entre funcionar e não funcionar. Por quê? Porque o efeito capacitivo de uma trilha com a outra e o efeito indutivo de uma trilha com ela mesma, né? Faz toda a diferença entre funcionar e não funcionar, tá? O rádio aí que vocês estão usando, no celular de vocês aí, ó, tem um rádio. O Wi-Fi que vocês estão usando é gigahertz também. Se for Wi-Fi normal, 2.4 GB. Se for Wi-Fi mais novo aí, 5 GB.
Se for... você está usando 4G aí, né? No celular de vocês. Tem banda de 4G na faixa de 900 MHz, é perto de 1 GB. Tem na faixa de 2.4 GB. Tem na faixa de 3 GB. É tudo giga. Faz toda a diferença como é que a trilha é desenhada por conta desses efeitos aqui. Tudo bem? Aqui eu não vou entrar em tanto detalhe com relação a isso, mas é aquilo que vocês viram lá em circuitos, tá? Aquelas distorções lá, aquelas exponenciais, aquelas coisas lá, é o que você viu lá em circuitos. Atenuação. Sim, filho. Alguém perguntou se isso que o senhor explicou é a razão de não poder passar fio de internet junto com fio de energia. Não pode, exatamente. Eu acho que deve ter alguma razão adicional técnica, tá? Mas essa é uma delas. Causa interferência pra caramba, uma com a outra. Exato. Faz sentido. Por isso que é difícil passar sinal de internet no mesmo fio da rede de comunicação. Mas apesar disso a gente faz, tá? Tem tecnologia para isso. Você usar a linha de transmissão elétrica de potência para transmissão de sinais. Tem internet desse jeito, rede. Tá? Mas não é simples, não. É complexo, tá? Da mesma forma, como é razoavelmente difícil passar energia no cabo de rede, né? Usar o cabo de rede para alimentar alguma coisa. Mas ainda assim a gente faz. Power over Ethernet, né? Dá para fazer as duas coisas. Perfeito, gente? Uma pergunta. Sim. Você acha que vai dar tempo da gente ver as curvas características desse povo aí? Prefiro que vocês não se preocupem com elas aí. Porque a curva característica é uma curva DC, né? Estática. E o indutor e o capacitor eles fazem mais sentido quando a gente está considerando um efeito dinâmico. Ok. Qual é a curva característica de I é igual a CdVdt? Não, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Não é pra você inverter isso aí. Não é pra você inverter isso aí. Eu ia te perguntar isso. Isso eu tava curioso para saber. Uma boa pergunta. Quando eu faço aqui, ó, VI, tá implícito que a frequência está baixíssima, tá? Que o V tá estático. É para cada um dos Vs, para cada V constante, quanto que é a corrente. Para cada V constante, quanto que é a corrente. Tá implícito que eu tô fazendo isso. Para cada V constante, quanto é que dá esse derivado aqui? 0, né? 0. Para cada V constante, quanto é que dá a corrente? 0. Então, se eu for desenhar isso aqui, como é que fica o gráfico aqui? Faz sentido. Vai ficar I igual a 0. Parece com o circuito aberto, né? Parece com o circuito aberto. Uhum. Esse que eu acabei de falar é importante, tá? A gente vai usar essa informação. O capacitor parece com o circuito aberto. Mas não é tão interessante do ponto de vista de ficar se preocupando com o gráfico. Não tem nada tão interessante assim. Mas faz sentido o que você falou. Tudo bem? Da mesma forma aqui, olha só. Para cada V, eu vou fazer aqui, para cada I constante, que eu posso pensar assim, tá? Para cada I constante, quanto que é o V? Para cada I constante, quanto é que dá essa derivada aqui? 0. Dá 0. O V vai dar 0. Como é que fica o gráfico dessa parada? V igual a 0. Então fica um gráfico assim, né? Tipo, parece com um curto-circuito, né? O indutor parece com um curto-circuito. Você usou essa informação em circuitos, todos vocês. Quando você estava fazendo análise DC do circuito, você trocava o indutor por curto-circuito e trocava os capacitores por circuito abertos. Você fazia isso lá. E quando você estava interessado na análise dinâmica, né, resposta em frequência, aí você não trocava isso. Você considerava... A gente fazia uma coisinha um pouco melhor, entre aspas, que era trocar isso aqui, reescrever isso aqui em termos usando números complexos, usando impedância. Eu vou fazer isso também, já, mas deixa eu ir para frente. Tudo certo? Bem importante essa noção intuitiva. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir aqui, tá? O testinho de vocês, hoje em particular, ele tá aberto ali, mas não se preocupem agora em começar ele agora, tá? Que eu vou mudar a data dele, eu vou abrir para depois, logo depois que a gente acabar a aula aqui, e vou deixar, sei lá, 1 hora de prazo aí para vocês terminarem. Mas eu preciso de mais uns 10 minutinhos para zerar aqui a coisa, tá? Então, eu quero aproveitar aqui para começar a próxima aula bem. Tudo isso que eu falei aqui agora, tá? Na última 1h30, eu falei só sobre dispositivos elétricos. Tem aquela segunda parte importante, que é a interconexão, né? Como que acontece quando eu ligo eles entre eles,
tá? Quando eu conecto um dispositivo com outro, para formar o circuito, eu vou dar origem ao que eu vou chamar aqui de restrições topológicas, que é o nome técnico do que vai acontecer, tá? Que vai se traduzir em lei de Kirchhoff das tensões e lei de Kirchhoff das correntes. São as duas restrições topológicas, tá? O que é lei de Kirchhoff das correntes? Lei de Kirchhoff das correntes é uma releitura do princípio da conservação de massa, tá? Que eu não posso destruir a massa na física clássica. Tudo bem? Isso quer dizer o seguinte, por que isso? Ora, vai ter alguma coisa física que carrega a carga elétrica. O elétron, no caso. Tá? Esse cara tem uma massa. Se eu não posso destruir esse cara, eu não posso destruir a carga que ele carrega. Isso se traduz com o princípio da conservação da carga elétrica. Tudo bem? Isso quer dizer que eu não posso destruir carga. Só isso. Tá? Isso implica que, se eu tenho algum lugar aqui no espaço que entrou 10 unidades de carga, ou essas 10 unidades ficaram acumuladas lá dentro, alguma coisa que acumulou essa carga, ou essas 10 unidades vão ter que sair daí, tá? Se entrou 10 coisas, saiu 10 coisas. Se não puder armazenar lá dentro. Simples assim. Aqui pra gente, a gente vai entender todos os dispositivos, todos os curtos, né, os curtos-circuitos, como coisas que não acumulam cargas. Que é o que a gente viu ali. Não faz sentido eu pensar no resistor igual a zero, num fio acumulando carga. Tá? O fio acumular carga. Não faz sentido. Então, eu vou analisar essa restrição em termos de uma coisa que não acumula carga, tudo que entrar de carga tem que sair. Isso tem que fazer sentido, tá? Isso quer dizer que soma das correntes num determinado ponto do circuito tem que somar zero. Se eu tenho um ponto do circuito, que a gente vai chamar de nó do circuito. Se eu tenho um ponto do circuito, entrou corrente, saiu corrente, entrou aqui, saiu, entrou, a soma do que entrou, vou chamar aqui, ó, I1, I2, I3, I1 mais I2 mais I3, a soma do que entrou com a soma do que saiu, e aí perceba que eu preciso indicar isso com o sinal. Então, vou chamar isso aqui ó, de I4, I5, menos I4, porque saiu, menos I5, porque saiu, uma soma vetorial. Uma coisa foi para um lado, outra coisa foi para o outro. Isso aqui tem que dar zero. Ou, da mesma forma, I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual a I4 mais I5. A soma do que entrou igual a soma do que saiu. Tudo bem, gente? Ah, professor, você escolheu aqui o que está entrando, você escolheu somar. E o que está saindo, você escolheu subtrair. Tem que ser assim? Não. Você escolhe como seu coração mandar. Se você quiser escolher entrando positivo e saindo negativo, tudo bem. Se você quiser escolher o saindo positivo e o entrando negativo, tudo bem. Desde que você tenha consistência. Você sempre use a mesma convenção. Se você sempre fizer do mesmo jeito, vai dar certo. Tudo bem? Perfeito. Não tem muito mais o que falar, além de sair resolvendo circuitos, que é o que a gente vai fazer na aula que vem. Segunda coisa. Segunda restrição topológica. Lei de Kirchhoff das tensões. É uma releitura do princípio da conservação de energia. Princípio da conservação de energia. Você não pode destruir energia, tá? Lembra aquelas coisas de física que era... Se eu estou andando tem um campo vetorial aí, eu tenho uma massa aqui, qualquer coisa. Eu ando lá realizando trabalho, né? E eu volto para o mesmo lugar, o trabalho que eu realizei é zero. Tinha uma coisa assim, que inclusive era estranhíssimo, tá? Calcular a integral de linha de alguma coisa, dava zero. Aí você fala, cara, por que é zero? Princípio da conservação da energia, tá? Se eu comecei num ponto, tem uma quantidade de energia. Eu andei, fui trocando minha energia aqui. Em alguns lugares eu tô com mais, em alguns lugares eu tô com menos. Mas eu terminei no mesmo lugar. Se eu terminei com a mesma quantidade de energia, quer dizer que tudo que entrou de energia saiu nesse caminho. E aí eu terminei com a mesma quantidade que eu tinha antes. Tá? Não acumulei energia. Tudo bem? Mesma coisa aqui, tá? A gente vai seguir essa mesma ideia.
a soma das tensões num caminho fechado, soma das tensões num caminho fechado, no circuito, vai dar 0. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho alguma coisa aqui, um circuito arbitrário, tá? Não me interessa o que são essas caixinhas aí, pode ser qualquer coisa, linear, não linear, pode ter outras coisinhas conectadas aí nesses caras, não me interessa o que tem aí, tá? Pode ter uma coisa bem complicada aí. Agora, uma coisa é fato. Se eu vou lá e eu percebi que tem, ó, essa tensão V1, uma tensão V2, uma tensão V3 e uma tensão V4. Aqui, se eu escolher um caminho fechado aqui, a soma dessas tensões tem que dar 0. Então, por exemplo, ó, se eu começar aqui nesse ponto vermelho, se eu começar... apaguei sem querer. Se eu começar aqui nesse ponto vermelho, e eu andar, por exemplo, ó, esse caminho, percorrer esse caminho, e terminei no vermelho, sem repetir os nós onde eu estou passando, tá? Isso é importante. Sem repetir os nós onde eu estou andando no caminho, mas isso já é mais natural para vocês, tá? Não preciso ficar, tipo, enfatizando por quê e tal, coisa toda. Vocês dividem em circuitos. A soma das tensões que vai dar 0. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Professor, faz aí. V1 mais V2 menos V3 mais V4 igual a 0. Isso que eu estou falando para você, ó. V1 mais V2 menos V3 mais V4 igual a 0. Professor, quando você foi andando aí, você escolheu, você entrou pelo menos no V1 e você somou. E você entrou pelo mais no V3, ó, vim de cima para baixo, e você subtraiu. Tem que ser sempre assim, professor? Não tem que ser. A escolha de eu entrei pelo menos, se eu vou somar ou subtrair, é arbitrária. Eu escolho do jeito que eu quiser. Na maioria de vocês, na cabeça de vocês, provavelmente faz sentido a seguinte ideia. Se eu entrei pelo menos, eu vou lá e boto um sinal de menos na equação. Então, ficaria menos V1, menos V2, mais V3, menos V4. A maioria de vocês provavelmente vai pensar assim. Tudo bem, pode fazer, segue assim. Se é assim, você se sente confortável, pode fazer, não vai errar. Desde que você siga consistentemente. Por que eu vou fazer ao contrário? Vocês vão perceber que eu sempre vou fazer. Entrei pelo menos, eu somo. Tá? Porque olha só, a minha cabeça, o que significa V1 menos aqui, mais aqui? Significa que o potencial elétrico neste ponto aqui é menor do que o potencial elétrico neste ponto aqui. Se do lado de cá é mais, aqui o potencial é maior do que o lugar do lado que o potencial é menos. É isso que está escrito aí. Se eu sair daqui, ó, do ponto vermelho, que é um ponto tem um potencial. Eu não sei quanto que é o potencial, não interessa quanto que é, tá? Mas está num potencial X. E eu fui para um lugar que tem maior potencial, para mim, na minha cabeça, tem que somar alguma coisa. Mais V1. Mais V2. Olha aqui, ó, nesse caminho. Eu estava aqui nesse ponto e eu fui para um lugar que tem potencial menor. Na minha cabeça, eu tenho que subtrair. Para alguns de vocês, essa noção pode fazer sentido. Para mim, é assim que eu faço sentido e assim eu nunca erro. Tudo bem? Como que você vai fazer? Tanto faz. Tá na mesma. Desde que você não fique misturando. Tá? Escolhe uma, faz o que você já faz em circuitos e segue o baile. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida aqui? Essa parte aqui é bem revisão mesmo, é simples. Alguma dúvida até aí? Não? Nada do chat. Então, beleza. Vou encerrar aqui hoje. O teste de vocês está aberto aqui agora, mas deixa eu editar ele aqui para ele dar um pouquinho mais de prazo aí para vocês. O testinho está curto, tá? Tem 2 itens. Esse primeiro teste eu não vou contar para a nota de vocês, para eu poder entender a ferramenta, para todo mundo se acostumar aqui, para eu ver como é que chegam os resultados, essa coisa toda. Deixa eu só editar aqui. Não sei quem já começou, mas vou mandar fechar 10 e meio-dia. Como não vai valer nota, não tem problema. Limite de 10 minutos, ou 20 minutos. Deve estar feito aí. Então, lá no Moodle,
tá? Importante que todo mundo esteja no Moodle nesse momento. Procura lá no Moodle por ENE0045, tá? A senha eu mandei para vocês por e-mail, todo mundo tem a senha aí. Entra lá na parte, no módulo lá de conceitos básicos, clica lá, tem uma figurinha bonitinha. Você vai ver lá, rola lá a tela, você vai ver lá, tem um label lá, aula 2, teste 1, você vai clicar, tem 2 questões para você resolver. Na hora que você começar o testinho, você tem 20 minutos para terminar. Os testinhos vão ser assim, tá? Normalmente vai ter uma hora para começar, uma hora limite para você começar e terminar, tá? Normalmente ali das 9h30 às 9h50. E quando você depois você começar o formulário lá, ele vai ter um botão, quer começar mesmo? Aí quando começar vai ter um cronômetro lá, 20 minutos para você fazer. É tempo mais do que suficiente, tá? Mais do que suficiente. Se você for olhar aí, tem 2 questões, tá? Tem um divisor resistivo. A gente vai falar mais sobre o divisor resistivo. Eu vou analisar mais coisas sobre ele. E tem um circuitinho aí com um circuitinho resistivo aí, tá? Com fonte e tal. Pra você calcular usando o lei de Kirchhoff, coisas que você já viu em circuitos 1. Diga aí, João. Professor, é o seguinte, é porque eu tenho uma aula agora, aí tem horário para começar o teste? Tem que ser agora? Precisa ser agora não. Vou deixar esse agora, como vai ser meio que de treino, tá? Vou deixar aberto, sei lá, até as 23 horas para começar. Tá bom. É porque eu tenho outra aula às 10 horas. Eu posso até tentar fazer agora e... Não, fica na manha. Vai esse aqui primeiro, começa aí a hora que você estiver confortável e beleza. Mas os outros, vão ver que a aula é mais bem estruturadinha, tá? Eu termino mesmo 9h30 e aí segue o baile. Certo. Então, assim, o teste é para fazer depois da aula, né? Preferencialmente, né? A ideia é fazer no horário da aula, inclusive, tá? Antes das 10. Beleza. Obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu parar essa gravação, já tá bom aqui de tamanho.